Boa tarde a todos, eu sou a Milene Roland, a gente está começando mais uma live aqui na Enxaqueca Crônica e dessa vez nós estamos aqui em Salvador, na Bahia, nessa live especial de verão. Infelizmente nós não conseguimos mostrar a imagem para vocês do mar, por conta da claridade, está muito sol aqui em Salvador, então nós não conseguimos fazer com o fundo com a imagem do mar. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos dias quentes, do verão, na vida de quem tem enxaqueca. Nós estamos aqui com a neurologista, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, professora da Universidade Federal da Bahia, doutora Elza Magalhães. Muito obrigada pela sua presença. De nada, boa tarde. Boa tarde, estamos aqui nessa cidade muito linda, hoje para falar sobre a influência desses dias quentes, né? E vocês que estão nos assistindo, vocês podem enviar suas perguntas, que nós vamos respondendo à medida que a live vai ocorrer. E aquelas perguntas que a gente não conseguir, depois que acabar o nosso bate-papo, a gente responde, tá bom? Doutora, por que o calor ou a exposição excessiva ao sol desencadeia dores de cabeça? Bom, a gente vai falar mais especificamente de enxaqueca, né, que é a dor de cabeça que tem realmente uma grande influência com a temperatura quente, porque ela é uma dor de cabeça que tem onde o calibre das artérias, dos vasos de dentro do crânio tem uma influência muito grande no gatilho da dor. Então, como no verão a exposição ao sol faz um aumento do calibre desses vasos, aumenta um pouco o fluxo de sangue para o cérebro, as pessoas portadoras de enxaqueca têm uma predisposição maior a ter dor de cabeça no verão, por conta da dilatação das artérias cerebrais. Isso. E para quem já possui enxaqueca crônica, né, essa mudança climática é um dos fatores que mais desencadeia as crises. E esses dias de calor, onde as pessoas entram em ambientes que ora tem ar-condicionado e depois não tem, isso facilita para desencadear uma crise? Como que a pessoa fica mais suscetível a essas crises? Não, o que aumenta a susceptibilidade é a exposição direta ao sol. Né? Então, assim, é uma dica até, né, para quem tem uma facilidade a ter dor de cabeça quando se expõe ao sol, é se proteger. Não se expor diretamente ao sol, né? Usar um chapéu, boné, né, um guarda-sol, né, quando for se expor ao sol, quando for à praia. Porque a exposição direta ao sol é que faz desencadear. Não só a temperatura, como a claridade excessiva, que é um outro fator de piora da enxaqueca no verão, é a exposição à claridade. Quem tem enxaqueca tem uma sensibilidade à luz maior, né, que é chamada de uma fotofobia, uma aversão à luz. E a exposição à luz, à claridade do verão, também facilita a crise. Então, essas pessoas podem também evitar essa piora usando óculos de sol, se protegendo mais da exposição direta ao sol, não só pela temperatura, mas também pela exposição da claridade. Entendi. E no verão, outra questão que ocorre bastante também é que as pessoas elas viajam bastante. Isso representa, às vezes, muitas horas no trânsito, né? Então, aquele ambiente, às vezes, onde não tem uma água para beber, onde o jejum é prolongado, onde a exposição do calor, de repente, o carro não possui ar-condicionado. Então, como driblar esses fatores para não estragar o passeio, para não desencadear uma crise? Um dos fatores facilitadores de crise é essa mudança do estilo de vida que as pessoas às vezes se expõem no verão. Né? Assim, viaja, muda o hábito alimentar, então passa a comer o que encontra para comer, então às vezes ingere substâncias que são também gatilhos para dor de cabeça, ingere menos água, você vai fazer uma viagem longa realmente, leve sua água, leve um lanchinho, né, para não ficar com jejum. Pare no posto de gasolina quando for abastecer e toma água, compra água para levar, porque a ingestão de água, de líquido no geral, é muito importante, é fundamental para a prevenção das crises. O portador de enxaqueca que ingere mais água, ele tem menos crise do que as pessoas que se desidratam. Então tem que ter cuidado com a desidratação no verão. Os médicos, eles dizem que qualquer pessoa tem que ingerir até 2 litros de água por dia. Para os enxaquecosos também ou acaba sendo mais? Mais. No verão é mais, né? Assim, você não precisa ser necessariamente água, porque a gente tem que ter cuidado com a hiponatremia, né? Se você ingere pouco sal e toma muita água, seu sódio vai cair e também isso dá dor de cabeça. Então, o importante é tomar água, mas tomar líquidos também que repõem um pouquinho de sódio. Água de coco, suco, né? Então, as frutas cítricas também que repõem sódio. Então, se hidratar não só com água apenas, com ingestão maior de líquido no todo.
Ah, e já que nós estamos falando de líquidos, nos dias quentes ou quando se está suado depois de fazer uma atividade física, tomar água gelada, muito gelada, é prejudicial para quem tem enxaqueca? Não, a temperatura não influencia na enxaqueca, assim, na ingestão de água. Agora, existem alguns tipos de dor de cabeça que são desencadeados pelo gelo. Tá. Né? Então, existem cefaleias específicas que são desencadeadas por ingestão de líquido excessivamente gelado ou sorvete. Sério? Mas a enxaqueca em si, não. E quais são Mas, esses assim, a tipos? temperatura da água, ela não precisa ser muito gelada para hidratar, né? Pode ser uma temperatura agradável. Entendi. E quais seriam esses tipos de cefaleia que quem bebe muita água ou toma... Existe um tipo de cefaleia específica, que ela é definida, inclusive, na classificação de cefaleia como cefaleia de sorvete. Né? É uma cefaleia desencadeada por gelo, né? Por estímulo das terminações do trigêmeo. Então, assim, você toma o sorvete, sente uma dor, tipo uma pontada fina, e depois é uma dor que se prolonga mais, mas ela não é uma enxaqueca. É um outro tipo de dor de cabeça, diferente. A classificação, na classificação, ela não está no grupo das enxaquecas. Isso é importante para o pessoal saber diferenciar, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa, uma enxaqueca episódica, né? Não é uma enxaqueca crônica, pode ser uma enxaqueca por conta da ingestão de gelado, né? Vamos ver, nós já temos algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando. A Cláudia Rodrigues, ela está perguntando se ela pode fazer esteira ao invés de fazer caminhada na rua por conta do sol. Deve, isso né? Não vai, né? A atividade física é um fator de melhora, um fator positivo para o portador de enxaqueca e de qualquer dor, né? A atividade física melhora o limiar de dor e ajuda você a controlar melhor sua doença. E a atividade física com exposição ao sol não é aconselhável, porque você vai estar praticando uma atividade física que vai te ajudar, mas vai estar expondo ao sol, que é um fator que faz você ter crise, né? Então, o ideal é que você ou faça atividade física ao ar livre, que é mais agradável, mas você precisa escolher o momento melhor para isso, ou de manhãzinha, ou final da tarde. Ou então, se não tem disponibilidade desses horários, é melhor que você faça em casa. E é importante também ressaltar que as pessoas devem fazer atividade física para prevenir as crises, mas quando não tiver em crise, né? Quando não tiver em crise. Porque tem gente que às vezes está com aquela dor de cabeça e vai treinar na academia ou vai fazer uma atividade, uma caminhada ao ar livre e piora, né? A enxaqueca é uma dor de cabeça que pode até desencadeada pela atividade física, mas ela normalmente piora se você for fazer atividade física estando com ela instalada. Então, se você está com crise de enxaqueca, você precisa se repousar, ficar quietinha, esperar a dor passar e depois fazer atividade física. Não tente fazer durante a crise, porque você não vai conseguir nem terminar a atividade física, vai piorar. Fica a dica aí, então. A gente está separando mais algumas perguntas aqui, então enquanto não chega eu vou dar seguimento. Sobre a bebida alcoólica nesse período de férias, de praia, de relaxamento, a bebida também potencializa as crises? Sim, principalmente se você bebe excessivamente, né? Assim, o álcool, não só o álcool, como algumas outras bebidas fermentadas que contêm substâncias próprias da fermentação, como a cerveja, o vinho. Essas bebidas contêm substâncias que são deflagradoras de dor de cabeça, independente de ser alcoólica ou não. E a presença do álcool soma também como um fator deflagrador. Então, se você gosta de tomar vinho, pode tomar vinho, mas você precisa tomar moderadamente e não esquecer de tomar água, né? Que é o grande amigo do vinho. A gente tem que tomar vinho tomando água. E isso ameniza as crises. Mas assim, a ingesta de álcool, ela normalmente aumenta no verão. E entra como mais um fator de piora, né? Mais um fator facilitador de desencadeamento de crise de enxaqueca. Então, é preciso beber álcool de forma moderada. Moderada, né? Outro fator que prejudica, né, a vida de quem tem enxaqueca é a privação do sono. E nos dias quentes é difícil, né? Às vezes você conseguir dormir por conta do calor, a gente acaba ficando irritado. Então, qual a sua dica, né? Como driblar esses dias quentes, né? O que as pessoas podem fazer? Tem que buscar assim, as alternativas, as estratégias de melhorar a qualidade do sono, mas assim, eu acho que o fator mais importante como um facilitador de enxaqueca associado à privação de sono no verão não é nem o calor, é porque as pessoas
privam mais de sono no verão porque vão mais para festa, vão para as baladas. Então, assim, perde sono para se divertir e pode pagar um preço alto no dia seguinte com uma crise de enxaqueca. Mas a gente precisa se divertir, né? Então, assim, precisa se divertir e dormir, né? No dia seguinte, né? Então, a privação de sono e o excesso de sono também é importante. Também. Né? Então, assim, no verão, às vezes acontece também das pessoas dormirem muito. Quem está de férias da escola, o adolescente que está de férias, tende a esticar muito as horas de sono. Então, isso dormir também à tarde, favorece para a pessoa ter crise, né? eu sempre digo, o enxaquecoso, ele precisa encontrar a medida certa do sono. Dormir pouco da enxaqueca, mas dormir muito também da enxaqueca. Quantas horas a senhora diria Isso é que o individual. enxaquecoso Isso pode é individual. dormir? Eu vou dizer pra vocês, eu sou Maneira portadora geral. de enxaqueca e eu preciso dormir 8 horas, né? Mas Tá. assim, as pessoas têm um ritmo circadiano diferente, né? Tem gente que se sente bem dormindo 5 horas, 6 horas. Uhum. Mas quem está acostumado a dormir 8, 9 horas todas as noites, o dia que ela dorme 4, 5, Aí ela já- vai ter dor de cabeça, porque Ela para já- ela é uma privação de sono, né? Então precisa encontrar a sua medida. Entendi. A gente já falou aqui dos exercícios físicos, né? Então, em dias mais quentes, ele pode facilitar, Pode. né, essa crise. E as dicas pra gente passar pros nossos fãs da página do Enxaqueca seria fazer, então, atividades mais moderadas, em lugares que não tem sol. No horário que flexíveis. o sol esteja frio, né? Assim, ou de manhãzinha ou final de tarde, né? Então a questão da exposição ao sol para a atividade física, a probabilidade dessa pessoa realmente sofrer uma crise de enxaqueca naquele dia por conta dessa exposição. Então é importante que não deixe de praticar atividade física. As pessoas normalmente fazem mais atividade física no verão, né? Sim. Todo mundo quer ficar mais bonito. As academias Né? lotam, Então, né? as academias lotam, então assim, as pessoas realmente praticam mais atividade física. Até porque é uma estação do ano que realmente exige isso, né? Propicia isso. Mas a gente precisa encontrar o momento certo do dia para fazer. E tem que ser leve também, né? Não Leve, pode fazer nenhuma isso. atividade muito pesada, né? Porque isso acaba causando mal-estar, né? Se já tá muito calor, você acaba forçando As atividades o corpo. físicas ao ar livre eu acho que são mais leves. São As mais pessoas leves. saem mais para fazer caminhada e tal, né? As atividades de musculação, coisa mais pesada, normalmente pessoas fazem na academia com ar-condicionado, né? Então um ambiente mais propício para esse tipo de atividade. E além da enxaqueca, quais outras consequências o corpo pode sofrer se ele ficar exposto a grandes esforços em dias quentes ou quando as atividades são realizadas ao sol? Olha, pode ter várias consequências, né? Assim, pode ter uma queda brusca de pressão, a pessoa pode ter um desmaio, um mal-estar, né? Porque assim, você estando exposto ao sol, por conta da temperatura corpórea, a tendência das suas artérias do corpo todo a dilatar, não só a dor na cabeça, mas a tendência é ter uma queda de pressão. Eu já vi muita gente desmaiando na rua por estar andando no sol, né? Excessivo, né? Na temperatura excessiva. Né? Assim, e alongamento é importante, né? Evitar as lesões musculares, as lesões articulares. É importante a gente frisar da atividade física moderada, não só para os portadores de enxaqueca, mas para outras pessoas, porque é muito comum a associação de comorbidades dolorosas com enxaqueca. Né? Assim, a fibromialgia, por exemplo, é uma doença muito presente nos portadores de enxaqueca crônica. E a atividade física aeróbica faz parte da receita, né, do tratamento de fibromialgia. Eu sempre digo para os pacientes, se você pode tirar todos os remédios para tratar fibromialgia e deixar só uma, deixa a atividade física aeróbica. Né? Precisa fazer atividade física aeróbica. Agora, no sol, não. Né? Sempre frisar de que o momento ideal é o momento onde ele não se expõe ao sol para fazer. Fica aí, então, a dica da doutora Elza Magalhães. A gente vai ler mais algumas perguntas em paralelo ao assunto que a gente está abordando hoje, que é, né, como o enxaquecoso deve lidar com os dias quentes. Então, estão chegando outras perguntas. Então, a Kênia Pada perguntou: a enxaqueca é hereditária? Porque meu pai e meu avô têm. A enxaqueca é uma doença de predisposição familiar. Né? Assim, não está exatamente ainda estudado qual é o gene, onde está o defeito, em que cromossoma, mas é uma doença familiar, de predisposição endógena. Então, assim, você tem enxaqueca, a probabilidade de alguém da sua família ter, não precisa ser a mãe ou o pai, mas uma avó, uma tia mais próxima, sempre tem um histórico familiar muito presente, muito positivo. E você pode modificar a sua doença, né? Porque muitos pacientes falam, mas se é genético, então não tem jeito.
não tem cura. Mas assim, é uma doença endógena, mas que você pode modificar a sua doença com as medidas tanto de tratamento médico como das suas medidas de higiene, de mudando o hábito de vida, tudo que a gente está falando aqui, que pode também modificar assim, o seu histórico, né? Você pode sofrer menos mesmo tendo uma doença genética e você tem um papel importante nisso, né? O paciente é importante o paciente participar do tratamento. Ele também é responsável por isso. Com certeza. E essas mudanças comportamentais, alimentares, elas são complementares para qualquer tipo de tratamento que ele esteja fazendo, né? Bom, então fica a resposta aí para a Kênia. E agora o Sérgio, ele perguntou: por que cefaliatras não gostam de analgésicos? Essa é uma pergunta ótima. Assim, normalmente, quem trata enxaqueca crônica, quem tem uma experiência grande na área e que é um profissional referenciado da área, que os outros colegas encaminham os pacientes, o papel da gente nesse momento é tirar analgésico. Porque esse paciente chega pra gente numa fase de uso abusivo de analgésico. E a gente tem uma situação muito importante nesse momento, que é estabelecer se esse indivíduo tem apenas uma enxaqueca ou ele já está com uma cefaleia secundária ao uso excessivo de analgésico, que é uma outra doença, que é uma coisa que existe. Né? Então eu preciso tirar esses analgésicos desse indivíduo para permitir que eu possa tratá-lo, porque senão eu não consigo tratar. O analgésico usado de forma excessiva, ele é um inimigo do tratamento. A gente não pode tratar a enxaqueca ou qualquer cefaleia crônica dando analgésico para esse indivíduo. A gente tem que tratar esse indivíduo com um profilático, com um medicamento que vai trabalhar no limiar de dor dele, permitir que ele não tenha dor e que ele não precise de analgésico. Então eu não vou dar uma receita de analgésico para ele. Sim. Eu vou, assim, não vou proibir, porque se ele tiver dor, ele precisa de um resgate, de alguma medicação de resgate. Mas eu preciso educá-lo e caminhar junto dele para que ele, em algum momento, deixe de ter dor e não precise tomar analgésico. Então, essa é a resposta. Todo cefaliatra não gosta de analgésico. Então, fica aí, Sérgio, o esclarecimento da doutora Elza Magalhães. Seguindo aqui, a Sandra Carla perguntou: faço bloqueio há 1 ano porque tenho enxaqueca crônica. Será que com o tempo o bloqueio não fará mais efeito? Bom, precisa saber, assim, que bloqueio é esse que ela está fazendo. Assim, o bloqueio, ele não está muito dentro dos tratamentos preconizados para tratamento de enxaqueca, né? Assim, o bloqueio, às vezes, usam muito para dor miofascial, para cefaleia cervicogênica, a gente faz o bloqueio, mas não é enxaqueca, é outro tipo de dor, então eu vou bloquear, anestesiar aquele território daquele nervo, onde está desencadeando aquela dor. Mas não é um tratamento convencional para enxaqueca. Então, precisa saber realmente que bloqueio é esse, onde está fazendo esse bloqueio, em que território do crânio ela está tomando esse bloqueio. Mas tem que investigar, né, junto com o médico, tem que ter mais detalhes. Bom, eu só queria agradecer a participação de algumas pessoas que estão interagindo aqui na nossa página, no nosso bate-papo, que é a Alessandra Raquel, Sandra Alves, Elisângela Santos. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem participando. E nós vamos seguir aqui com as perguntas. A Joana Bernardi, ela pergunta: tenho dor de cabeça só do lado direito do rosto, pega em cima do olho, nariz e a testa. É enxaqueca? Pode ser. A enxaqueca, ela é uma dor que ela tem um predomínio sempre unilateral. Ela dói sempre mais um lado da cabeça. Não é muito comum você ter uma enxaqueca e você ter dor exclusivamente de um lado. Ela costuma alternar. Sempre vai ter uma predominância. Diz assim, olha, a minha enxaqueca é sempre mais frequentemente do lado direito, mas algumas vezes o lado esquerdo dói. Esse é o padrão. Existem cefaleias, que são as cefaleias trigêmino autonômicas, que são as hemicranias fixas, que vai doer só um lado. Aí não é enxaqueca, é um outro tipo de dor, que é parecido, que pode estimular, mas talvez o diagnóstico dela não seja enxaqueca. Né? Assim, precisa ver realmente com o médico dela, ou se ela tem um médico, está em acompanhamento com alguém, para fechar melhor esse diagnóstico, porque não é comum você ter só um lado, só um lado. Às vezes predomina, mas o outro lado costuma doer. Até seria legal a gente falar sobre os sintomas da enxaqueca, né? Sim. Quantos dias, são lembrar o pessoal, porque existem tantos tipos, são mais de 150 tipos de dores de cabeça, então é muita confusão que o pessoal faz. Muita. Então, assim, quais são os sintomas da enxaqueca crônica? Nem tudo que dói é enxaqueca. Então, assim, a cabeça pode doer por vários outros tipos de dor. A enxaqueca é a mais prevalente, é a que traz mais sofrimento, é a que interfere mais na qualidade de vida, né? Assim, principalmente da mulher, porque ela é mais frequente na mulher do que no homem.
Mas, assim, o diagnóstico é clínico, isso é importante frisar, não é necessário investigação, realizar tomografia, ressonância, para dizer se alguém tem enxaqueca ou não. A enxaqueca ela é diagnosticada por critérios clínicos bem estabelecidos já pela Sociedade Internacional de Cefaleia e são critérios utilizados no mundo todo. Então, o diagnóstico de enxaqueca aqui é igualzinho no Japão, em qualquer lugar. Então, é uma dor que tem características próprias. Então, assim, é uma dor que tem um predomínio de um lado da cabeça, então ela dói sempre mais um lado do que o outro. Ela tem uma característica de ser uma dor pulsátil, ela é uma dor que lapeja, ela não aperta, não comprime, como a cefaleia do tipo tensão, que é outro tipo de cefaleia também comum. Ela vem acompanhada de sintomas como náuseas ou vômitos, fotofobia, que é o que a gente falou, né, antes, assim, a aversão à luz, a osmofobia, que é a aversão ao odor, ao cheiro, a pessoa quando está com enxaqueca, ela não gosta de sentir cheiro de perfume, de desinfetante, combustível, então o cheiro forte incomoda, né, ela tem a fonofobia, que é a aversão ao som, a pessoa quer ficar num quarto escuro, silencioso, sem ouvir nem a própria voz. E ela tem também outros sintomas que podem acompanhar, que já define a enxaqueca como uma enxaqueca com aura, né, que é chamada enxaqueca clássica, que é a enxaqueca que pode ser precedida de alguns sintomas neurológicos focais e transitórios, que é uma perda transitória da visão, ver vagalumezinhos, luzinhas piscando, uma dificuldade para falar, para encontrar uma palavra, que é uma afasia motora da voz, a sensibilidade da mão que pode alterar, que é a aura sensitiva, né? O paciente pode ter uma dormência, um formigamento na mão, na língua, na região perioral. E depois de alguns minutos, essa dormência vai melhorando e ela começa a ter dor de cabeça. Isso não é obrigatório de acontecer. Você pode ter enxaqueca sem nenhum desses sintomas. Ou pode ter enxaquecas, crises sem aura, intercaladas com crises com aura, que é o mais comum de acontecer. Então, a enxaqueca é uma doença que tem critérios próprios para você definir. Então, quando essa ouvinte disse assim, eu tenho uma dor que dói só um lado, a gente já precisa investigar realmente se é enxaqueca, porque o comum é que ela predomina de um lado, mas ela alterna. Entendi. E aproveitando que a senhora falou sobre a aura, a gente recebeu uma pergunta aqui da Érica Fernanda Rodrigues, que ela tem enxaqueca com aura e o que ela pode fazer para não ter tanta crise com o calor e com o sol? É como eu disse antes, se você está diante de um portador de enxaqueca que tem uma frequência de crise grande ao ponto de estar comprometendo a qualidade de vida, ele precisa ser tratado de forma preventiva. Né? Assim, existem critérios diagnósticos para definir a indicação de tratamento profilático de enxaqueca. Se você tem mais de 3 crises, mais de 3 episódios ou 4 episódios de enxaqueca no mês que leve você a ingerir um analgésico, você já tem indicação de tratamento preventivo. Então, o que ela precisa fazer é, além de observar, no caso dela, quais são os fatores que são desencadeantes para ela, que é importante ressaltar que às vezes a cerveja dá em um portador, mas no outro não. Então é preciso que cada pessoa identifique quais são os profilático de enxaqueca e assim é uma alternativa terapêutica hoje que tem mudado muito o histórico da dor de cabeça crônica, aí a qualidade de vida dos portadores, mas ele não substitui os tratamentos convencionais. O que a gente vê na prática clínica, que é a toxina botulínica, ela veio para aqueles pacientes refratários que têm dor de cabeça crônica. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é dor de cabeça crônica, só para não perder a linha do raciocínio aqui. Mas assim, o paciente ele tem dor de cabeça crônica, está fazendo um tratamento com outro neuromodulador, um outro medicamento e não está tendo uma resposta satisfatória. Os outros tratamentos. Ela é um modulador de dor. A gente conhece a toxina botulínica como um bloqueador muscular, que é usado para reduzir rugas de expressão, para tratamento de espasticidade, porque ele realmente tem um papel de relaxamento muscular. Mas na enxaqueca não tem nada a ver com relaxamento muscular. A toxina botulínica ele é um bloqueador de neurotransmissores de dor, né, que estão localizados nas terminações sensitivas do crânio. Substância P, CGRP, que são neurotransmissores que participam do mecanismo da enxaqueca. E a toxina botulínica bloqueia esses neurotransmissores nas terminações nervosas da enxaqueca. Então, voltando para a enxaqueca crônica, o que é? Enxaqueca crônica é aquela dor de cabeça que tem um padrão enxaquecoso e que acomete o indivíduo mais da metade dos dias dele do mês. Então, assim, dos 30 dias, se você tem 15 dias de dor,
por pelo menos 3 meses, você é portador de enxaqueca crônica. Então, não é o tempo de existência da doença na sua vida que define que ela é crônica ou não. Então, você pode ter enxaqueca há 30 anos e não ser crônica, e alguém começou há 6 meses a ter dor de cabeça e já tem enxaqueca crônica. Então, quantos dias do mês você tem dor para definir se você tem um padrão de dor de cabeça crônica ou não. Isso é importante as pessoas observarem, Isso. até para ajudar no diagnóstico com o médico, né? Porque é um assunto que a gente aborda aqui na nossa página também, que você fazer essas observações, fazer o diário, anotar, é importante. Exatamente, ajuda até na hora do diagnóstico, né? Com Ajuda certeza, o médico. com certeza. A gente está recebendo bastante pergunta aqui dos internautas, mas a gente só gostaria que algumas perguntas fossem mais claras, porque está tendo alguma dificuldade assim, na compreensão final. Então, se vocês puderem explicar melhor qual que é o objetivo, o que vocês querem que a doutora responda, a gente está aqui à disposição, tá bom? A Raquel Artuzzi, ela pergunta, ela pede para a senhora falar um pouco sobre a alimentação indicada para os dias quentes. A alimentação para os dias quentes, e principalmente em quem é portador de enxaqueca, é assim, primeiro você evitar os alimentos que em você sabe que desencadeia crise, né? Porque assim, você já vai estar numa fase uma estação do ano, onde você vai ter uma exposição maior ao sol, uma mudança de ritmo de sono. Então, se você já ingere também alimentos que você já sabe que para você dá enxaqueca, se você evitar, vai ajudar. Mas assim, os alimentos, assim, quais são os vilões para o portador de enxaqueca, né? As frituras, os alimentos gordurosos, né, devem ser evitados. Os alimentos embutidos, é muito importante, não? Então, assim, evitar os presuntos, os salames, assim, todos os alimentos embutidos. Tudo que tem corante, conservante, né? Os refrigerantes, os suquinhos de caixinha, tudo que tem corante também é um fator desencadeante. Então, bebida alcoólica, principalmente as fermentadas em excesso. Os queijos, né? Então os derivados do leite como um todo, principalmente os queijos amarelos, né? Então se você gosta de queijo, gira mais os queijos brancos, isso ajuda, né? Então assim, a alimentação, eu sempre digo para os meus pacientes, assim, não existe uma receita, assim, você está proibido de comer isso aqui, mas o verão é uma estação que tem uma particularidade, né? Porque você vai estar mais exposto a outras coisas, então se você melhora sua ingesta de líquido, e evita esses alimentos que são, né, o chocolate, sim, café em excesso, né, tudo isso, tudo que tem cafeína em excesso, são alimentos, né? Que devem ser evitados. Tá. A gente sabe também que existem muitos fatores ambientais que influenciam as crises, como a pressão, a umidade do ar, a poluição, mas de imediato, existe alguma dica rápida que a senhora pode dar aos nossos seguidores para controlar as crises desses dias? A gente já falou bastante, mas assim, uma dica rápida, alguma coisa para prevenir. A senhora já falou da questão de sair com chapéu, sim, né, óculos de sol, isso, mas alguma coisa como uma compressa fria na cabeça, esperar para sair de um ambiente para o outro por causa do ar-condicionado. A mudança brusca de temperatura, principalmente saindo do frio para o sol, né, em excesso. Quando você está em um lugar escuro e você sai de forma brusca para a exposição ao sol, a luz pode ser um fator desencadeador de crise, principalmente para quem tem enxaqueca com aura visual. O estímulo visual direto pode dar. Então, se está num lugar escuro e tenha sempre um óculos de sol na bolsa, né? Porque assim, ao sair, use o óculos, porque isso também ajuda a prevenir, né? Então, se vai se expor ao sol, mas assim, girar líquido, a gente já falou, evitar poluição é impossível. A gente não tem como, são fatores incontroláveis. Mas, assim, essas medidas dietéticas, né, higieno-dietéticas da vida do enxaquecoso, é preciso que, eu sempre digo, o paciente precisa conhecer sua doença. Ele precisa se conhecer. Ele precisa observar, cada vez que eu tenho uma crise, o que foi, qual foi o fator naquele dia. Né, assim, o que eu posso mudar, o que eu posso evitar. Né? Porque senão o remédio sozinho, então eu vou tomar um. Não, mas eu ouço muito isso no consultório. O paciente diz assim, então eu vou tomar um remédio para poder tomar cerveja. Né? Assim, eu quero um remédio que me deixe protegida para que eu possa tomar vinho e não ter dor de cabeça. Lógico que se você está tratando, você está com o seu limiar de dor mais alto, você vai estar mais protegido. Então, talvez se você tome uma taça, 2 de vinho, você não tenha. E se você não estivesse tratando, se você tomasse uma taça, você iria ter a enxaqueca. Né? Porque o limiar de dor é importante.
É ele que vai permitir que você tenha uma crise ou não uma crise naquele dia. Né? Então, o tratamento, então, a dica também é, se você faz tudo isso, e mesmo assim você ainda tem uma frequência de dor que esteja interferindo na sua qualidade de vida, procure o profissional para tratamento, né? Porque assim, existe tratamento profilático para enxaqueca, não só de dieta, de mudança de hábito de vida, tratamento farmacológico. E é preciso que você, junto com o seu médico, veja se você realmente tem indicação de tratar. Não, com certeza. A gente, é legal a senhora falar sobre essas mudanças, porque a gente vê bastante relato na nossa página sobre pessoas que começaram a observar esses fatores e mudaram a alimentação ou comportamento, e junto com o tratamento medicamentoso ou qualquer outro tratamento injetável, faz uma diferença. Fez grande diferença na vida delas. Faz isso. Então é bem legal essa dica. Seguindo aqui com as perguntas, a Sara Luciano diz: o anticoncepcional é prejudicial? Eu seria radical se eu dissesse assim, é prejudicial, mas assim, o uso de anticoncepcional em mulheres portadoras de enxaqueca merece um cuidado. Assim, o médico precisa avaliar que fator de risco essa portadora tem para evitar uma complicação maior. Assim, a literatura mostra que a portadora de enxaqueca com aura, que faz uso de anticoncepcional com altas doses de estrogênio, tem um risco maior de ter AVC. Né? Então a gente precisa ver assim, qual é o padrão da enxaqueca, é com aura ou é sem aura, qual é esse anticoncepcional que está sendo usado, fazer uma parceria aí com o ginecologista para sugerir que use um de baixas doses de estrógeno, de estradiol, né, que é importante. Então, ele não é prejudicial, até porque precisa ver se realmente é necessário. Às vezes a mulher precisa usar o anticoncepcional. Então, não posso dizer assim, quem tem enxaqueca não pode tomar anticoncepcional e a pessoa adquirir outra dor de cabeça, que é uma gravidez indesejada, né? Então, cura uma dor de cabeça e adquire outra. Isso a gente não pode fazer. A gente precisa, assim, ver caso a caso. Mas é preciso um cuidado maior, por conta desse fator de risco intrínseco da enxaqueca com aura, que é o AVC. Tá certo. Então fica aí a resposta da doutora para Sara. A Karina Reis, ela diz: tenho enxaqueca crônica, faço tratamento com botox há alguns anos. Eu estou grávida e tive de interromper o tratamento. Que medicação eu posso utilizar para aliviar as dores nessa fase? Sara, Karina Reis, essa. Karina, veja só. A gravidez costuma ser um fator de proteção para a enxaqueca. Normalmente, a enxaqueca melhora na gravidez. Então, a gente sempre diz para a paciente, olha, se você está tratando para enxaqueca e engravida, a nossa tendência é suspender todos os medicamentos, porque tem uma prioridade de um feto, de um bebê que precisa ser protegido e que a gente tem que evitar estar expondo o bebê a um tratamento desnecessário. Agora, existem casos de mulheres que não melhoram a enxaqueca na gravidez. E que às vezes até piora, né? E existem medicamentos que são já liberados para usar na gravidez, né? Assim, se você está tratando, a sua enxaqueca, estava tratando com a toxina botulínica. Voltou. Gente, desculpa, nós tivemos um pequeno probleminha aqui técnico por conta do sinal. Ao vivo é assim mesmo, né, doutora? Desculpa, faz parte. Mas a gente vai aqui seguir e desculpa, a gente interrompeu, né? Bem na hora que a senhora estava respondendo para Karina, né? Que era sobre a gravidez. Sobre a gravidez, isso. Ela estava tratando com a toxina botulínica, engravidou, precisou suspender, realmente tem que suspender, porque não existe ainda estudos regulamentando a toxina botulínica na grávida. Não tem nada que prova que tem problema, mas até então, como não tem estudos em grávida, a orientação é não usar. Agora, sim, suspendeu a toxina. E como está a sua enxaqueca? Assim, você está tendo dor? Se estiver tendo realmente uma frequência grande de dor que esteja fazendo com que você use de analgésica de forma muito abusiva, você precisa retomar o seu neurologista ou o seu cefaliatra, porque existe tratamento preconizado, que é liberado, que pode ser usado na gravidez, né? Então, ou se você estiver tendo dores muito esporádicas, às vezes é melhor ficar usando só o analgésico de demanda. Assim. Tem dor, usa o analgésico e espera a gravidez passar para retomar o tratamento em algum momento oportuno. Tá certo, então fica a resposta da doutora Elza para a Karina. Seguindo aqui, a Cirlei Gottens, ela pergunta se algum tipo de chá ajuda. A gente ouve bastante as pessoas falando de chá,
Inclusive chá de gengibre na nossa página. Tem muitas coisas. Assim, eu não tenho experiência, né, Tá. em medicina natural, em fitoterapia, não tenho. Mas assim, eu sempre digo para os meus pacientes, tudo que vai para somar é bem-vindo. A acupuntura funciona? Funciona. Quer fazer yoga? Faça yoga. Quer tomar chá? Tome. O máximo que você pode ter é se hidratar melhor com esse chá e vai ajudar. Mas é possível que tenha. Eu fiz até uma brincadeira, mas assim, eu acho que tem, assim, acho que a fitoterapia tem um poder, né, farmacológico. Deve ter alguma coisa, eu não saberia dizer para você qual é a substância que tem na gengibre, no chá específico que vai resolver a enxaqueca, mas eu já tive pacientes assim, eu trato minha enxaqueca com chá de semente de laranja. Olha, Se ela diz que a enxaqueca dela melhora com chá de semente de laranja, eu vou dizer, não tome, não tem problema nenhum. que depende muito de organismo para Isso, organismo, exatamente. né? Eu acho que existe muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Então a gente precisa respeitar. O importante que a gente sempre fala aqui na página é que o pessoal tem o costume, mas isso é em qualquer momento da nossa vida, né? Eu acho. Por exemplo, pra mim fez bem tal coisa, e a pessoa pede a receita, né? Ela pede, ou ela fala, tal medicamento fez bem pra você, então me passa o nome que eu vou tomar. E elas auto se medicam. Então é sempre importante a gente falar isso aqui, que não é porque um remédio, um determinado remédio ou alimento, né, chá, fez bem para uma pessoa, vai fazer bem para você. Isso, e é importante sempre consultar o seu médico, né, o neurologista, para que ele possa... A pediatra de minha filha sempre dizia assim, quando uma avó pergunta, pode dar um chazinho pro bebê? Aí ela dizia assim, pode, faz bem pra avó. Então assim, se não fizer bem pro bebê, vai fazer bem pra avó. Então, eu acho que isso, assim, você precisa ver, né, assim, acho que deve ter realmente alguma coisa que some, que ajude, né, assim, mesmo que seja um efeito placebo, né, que existe em todos Com certeza. as substâncias e medicamento também. Até o médico é efeito placebo, né? Então, o chá também deve ter. Com certeza. A Isabel Silva, ela diz, olha, eu tenho muita dor de cabeça constante, é uma dor terrível e essa semana ela tá em crise, ela tá dizendo que tá em crise. Só que ela tem uma meningioma e ela gostaria de saber se seria o pivô da dor. Olha, o meningioma, ele é um tumor benigno, né, das meninges, que são as membranas que revestem o cérebro, e que ele normalmente só dar dor de cabeça se ele for um meningioma grande o suficiente para estar comprimindo o cérebro ou comprimindo alguma outra estrutura, né, dentro do crânio, aumentando a pressão intracraniana e dando a dor de cabeça, mas não seria uma dor com padrão de enxaqueca, né, seria uma dor própria de um tumor, e que aí, com certeza, ela teria outros sintomas neurológicos, se não fosse só a dor, já teria sinalizado e já teria operado esse menino. Se ela tem um meningioma, que até agora nenhum profissional da área cirúrgica indicou uma retirada, é porque não deve ser um meningioma sintomático. E ele com certeza não é a causa dessa dor. Tá bom. As pessoas estão perguntando aqui, a gente recebeu da nossa equipe, sobre um piercing, que faz parte de um tratamento. Eu acho que é melhor a gente averiguar essa pergunta direitinho. As pessoas estão perguntando, uma pessoa falou que ela colocou um piercing aliviador. Tá, o piercing aqui. Uma relação com ponto, A gente já... acupuntura, de repente melhora a crise, qual a relação? A gente já até recebeu algumas perguntas na nossa página sobre essa questão do piercing na orelha, né? Então, se alguém sabe se é eficaz mesmo essa prática. Eu nunca indiquei piercing para tratar de enxaqueca, mas fazendo uma analogia aí com a acupuntura, deve ter mais ou menos, assim, a questão de manipular um ponto, né? Assim, tem muita gente que trata dor com manipulação de pontos do pavilhão auricular, né? Então apertar, colocar aquelas sementinhas lá e colocar o curativozinho, e eu conheço até alguém aqui que faz. e que ajuda a melhorar a dor, e que eu acredito que, assim, no caso, se realmente, não sei se tem número suficiente de pessoas que têm uma correlação de botou o piercing melhorou a dor, é um caso isolado. Você não pode também estabelecer uma relação direta com um caso ou dois, né? Teria que fazer um estudo. Mas talvez seja por manipulação de um ponto específico, né? Porque é uma estrutura que vai ficar lá fixa, né? Então, assim, furou aquela orelha. Então, de repente, teve alguma modulação de dor pelo mesmo mecanismo da acupuntura, já que é uma estrutura que está fixa no pavilhão auricular. É a única explicação que eu encontro. Sim.
Vale pesquisar Vale a pena mais, o avaliar. pessoal, né, dar uma avaliada junto aos médicos. A gente recebeu mais uma pergunta sobre o Botox, da Simone Souza, como que ela faz para fazer o tratamento? A senhora já explicou, né, acho que vale a gente dar uma lembrada, mas acho que seria legal dizer aplicação, de quanto em quanto tempo ela pode ser feita, né, a duração, em que pontos Sim. que ela é aplicada na cabeça, né, que são 30 pontos, se eu não me engano. 32 pontos. Já existe um protocolo mundial, né? Já que bem estabelecido, com pontos fixos e dose fixa de uso de toxina botulínica para tratamento de enxaqueca. Então, assim, o médico que faz e está habilitado, ele vai saber como fazer, onde fazer, quais os pontos para aplicar, mas assim, são pontos distribuídos em todo o couro cabeludo, né, região frontal, lateral, então são pontos com dose fixa em cada pontinho e que tem uma dose extra de demanda, se o paciente precisar uma dosezinha um pouquinho maior pode ir, então tem uma dose mínima e uma dose máxima que a gente pode chegar, mas já existe um protocolo para isso, já bem estabelecido, é um tratamento que já consta em bula da substância. Né, assim, é uma coisa já regulamentada pela Anvisa, então já existem vários profissionais da área, né, vários neurologistas que já fazem, e assim, se você tem um neurologista que te acompanha e ele não tem habilidade para fazer, ele com certeza vai ter algum colega na cidade, próximo, algum município que possa encaminhar para você fazer a aplicação com um colega que faz e voltar para o segmento com o seu neurologista. Eu tenho muitos pacientes assim, que são meus pacientes que eu indico e eu aplico, e eu tenho muitos pacientes de colegas que indicam, mas que não sabem fazer, encaminha. Eu digo assim, eu sou um instrumento de aplicação, mas ele volta para o seu médico. Não é uma questão de mudar de médico, ele vai apenas para fazer um procedimento que o outro médico não tem habilidade para fazer, mas é um tratamento já bem definido, já, assim, uma coisa já com eficácia comprovada. Ah, legal. E a gente até aproveita para deixar aqui um recado para o pessoal que está acompanhando a live, que no site do Enxaqueca Crônica, que é o www.enxaquecacronica.com.br, tem a parte de encontre o seu médico, onde a pessoa coloca, né, os seus dados, a região que está, o CEP, e ele aparece todos os médicos, os neurologistas da região, né, que podem atendê-lo, e todos esses médicos são cadastrados, fazem parte da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então é importante a gente ressaltar essa informação. Seguindo aqui, doutora, temos mais uma pergunta da Érica. Por que é receitado antidepressivo? Quando a gente diz assim, enxaqueca é uma doença que não cura, mas é uma doença tratável, a gente está pensando assim, a gente precisa encontrar uma medicação que module o limiar de dor daquele indivíduo, que deixe ele mais protegido contra as crises de enxaqueca. E não existe nenhum medicamento que até então ele foi pesquisado, formulado e criado exclusivamente para enxaqueca. Todos os medicamentos hoje utilizados para tratamento profilático de enxaqueca, eles são medicamentos que também têm utilização, têm uso em outras patologias, outras enfermidades. Então, a gente tem um grupo de medicamentos que são antidepressivos, que além de melhorar o limiar do humor e melhorar a depressão, ele também melhora o limiar de dor e melhora a enxaqueca. Então, e você não precisa ser deprimido para tratar sua enxaqueca com um antidepressivo. É um mecanismo de ação que também vai funcionar no limiar de dor. Se você é deprimido e tem enxaqueca, a gente escolhe um antidepressivo que resolve as duas coisas. Mas você pode ter só enxaqueca e não ter depressão. E o contrário também é verdadeiro, pode ter depressão e não ter enxaqueca. Então, nem todos os antidepressivos eles têm um bom papel como modulador da dor. Existe um grupo específico de antidepressivo que também participa da modulação do limiar de dor, porque eles agem em neurotransmissores que são importantes naquele mecanismo da dor e que não participam do mecanismo do humor. Então, é um medicamento que age em dois receptores, fazendo dois papéis. Entendi. E o outro grupo de medicamento, que é também muito utilizado, além dos antidepressivos, são os antiepilépticos. Tá. Mas nem todo antiepiléptico tem papel. Então, cada antiepiléptico tem um mecanismo de ação diferente. Age em um receptor, em um canal de cálcio, em um canal de sódio, no GABA. Então, o neurotransmissor que está envolvido na enxaqueca, que for bloqueado por aquele antiepiléptico, ele vai facilitar a melhora do limiar de dor e melhorar a enxaqueca. Então, é o grupo de medicamento mais usado, antidepressivo e antiepiléptico. E é importante a gente tirar esse preconceito, assim, porque existe realmente
muita resistência do paciente a aceitar o tratamento para enxaqueca. Foi muito oportuna essa pergunta. Porque muitos pacientes dizem assim, eu não quero usar antidepressivo para tratamento de enxaqueca, porque é remédio controlado, porque eu não quero ficar dependente do medicamento. Eu fui a um médico com enxaqueca, eu conversei sobre minha dor, ele passou a receita, quando eu cheguei, comprei, fui ler a bula, eu não tomei, porque eu li que é um antidepressivo, né? Às vezes aí faltou um pouco de diálogo entre o colega, entre o médico e o paciente, de explicar, eu estou te passando um antidepressivo, eu não estou tratando depressão em você, é um antidepressivo que também vai tratar a sua enxaqueca. Aí o paciente precisa entender por que ele vai usar um antidepressivo, para ele não ficar fantasiando achando que o médico passou o remédio errado. Existem outras funções. Sim, exatamente, existem outras funções, mas assim, antidepressivo e antiepilético não deixa ninguém dependente. Mas o que a gente diz é assim, você tem uma doença que não cura. Talvez você não precise usar sempre, a vida toda. Você pode usar um período, suspender e ficar bem grande, por meses ou anos sem dor de cabeça. Se ela tiver uma recorrência, você volta a tratar. As dores crônicas, diárias, dificilmente a gente consegue tirar medicamento. São pacientes de uso contínuo. Então, assim, é melhor usar um remédio todos os dias para não ter dor de cabeça do que usar um remédio todo dia porque já está com dor de cabeça, que é o que acontece com o uso excessivo de analgésico. Então, às vezes o paciente diz assim, eu uso 30 comprimidos de analgésico no mês e eu uso porque eu estou com dor. Então, vamos trocar esse analgésico por um remédio que você vai também usar todo dia, que vai possibilitar que você não tenha dor. Você não vai esperar a dor chegar e tomar o analgésico. Então, não está trocando um remédio por outro. Mas só o fato de ser um antidepressivo, de ser um antiepilético, tem uma resistência. Mas, assim, são medicamentos seguros. Hoje existem muitos antidepressivos, antiepiléticos novos, de última geração, que não são tóxicos para o fígado. E você monitora isso, vai tomando, fazendo exames de sangue, de laboratório a cada 6 meses. Então, é um tratamento seguro. E é muito mais benéfico para você usar um antidepressivo para tratamento de uma enxaqueca crônica do que usar um analgésico todo dia por causa de uma enxaqueca crônica. Com certeza é muito melhor. Com certeza. Doutora, a Lenice Ferreira, ela disse que retirou o útero faz 2 meses e agora ela sente dor de cabeça todos os dias. Isso é menopausa? Se a menopausa não influencia? Tirar o útero não é menopausa. Tirar o útero você só não menstrua. Se os seus ovários ficaram lá, você não está na menopausa. Seus hormônios estão circulando. Então, o fator de melhora para a enxaqueca é a menopausa. Se ela tivesse feito retirada de útero, de ovário, e entrado numa menopausa precoce, ela teria provavelmente melhorado da enxaqueca. Porque a questão do estrógeno, que é um fator importante no limiar de dor, quando você tira o ovário e você não tem mais estrógeno, a tendência da enxaqueca é melhorar. Então, ela tirou o útero, então ela só não menstrua mais. Porque ela não tem mais endométrio para menstruar. Mas se ela tem ovário, os ovários dela continuam produzindo o estrógeno e a dor de cabeça não iria melhorar pela menopausa. Pode até piorar se tiver uma alteração hormonal, então tem que ver como é que está essa questão hormonal, ver com o ginecologista. Então, assim, não é a retirada do útero em si, não influencia na enxaqueca, não. Então fica aí a dica para a Lenice. Agora eu vou para uma dúvida minha, voltando para esse tema de verão. Existe algum índice das regiões mais quentes do Brasil terem mais casos de enxaqueca? Sim. Tem um estudo que mostra que a cada 5 graus no aumento da temperatura ambiente, você tem mais 7 crises de enxaqueca. Nossa! Então, assim, existe essa correlação. Assim, aumenta o risco de você ter 7 crises a mais do que você teria no basal por um aumento de 5 graus na temperatura ambiente. Olha só. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa live. Nosso bate-papo foi muito bom com a doutora Elza. Eu gostaria então de agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos vocês que enviaram suas perguntas. Aquelas perguntas que a gente não respondeu aqui, a gente vai responder depois que acabar aqui o nosso bate-papo, e algumas nós faremos outros conteúdos. A gente sempre pega ideia, o pessoal sempre sugere alguns assuntos legais para a gente depois abordar, se aprofundar mais. Então, doutora, eu gostaria de agradecer, e antes da gente finalizar, se você pode mandar um recadinho para os nossos internautas, uma mensagem motivacional, né? Não só falando sobre o verão, mas uma mensagem motivacional para que eles continuem buscando tratamento, para melhorar a qualidade de vida, né?
Assim, o conselho que eu dou é assim, se proteja. Tanto com a mudança da higiene do dia a dia e da mudança do hábito de vida, qualidade de sono, enfim, se proteja procurando um profissional. Assim, enxaqueca crônica ou cefaleia crônica como um todo, ela é uma doença que assim, hoje é um problema de saúde pública. Né? Assim, existem muitas pessoas incapacitadas por dor crônica. Né? Assim, existem ambulatórios lotados de gente com dor de cabeça. E assim, não espere ficar crônica para tratar. Essa é a mensagem que eu quero passar. Assim, a gente precisa tratar a enxaqueca antes que ela cronifique. Porque é muito difícil e é muito complicado você evitar totalmente a frequência de dor de cabeça em um portador de enxaqueca crônica. Então, a dica é, se você tem dor de cabeça com uma frequência de pelo menos semanal, 4 vezes no mês, não espere ficar todos os dias, não espere ficar mais da metade dos dias do mês com dor. Você precisa tratar de forma profilática para que você não deixe a sua dor aumentar demais a frequência e que você tenha que lançar a mão de muito analgésico. Porque existe já um conceito muito bem estabelecido. A cronificação de uma enxaqueca, ela é maior quanto maior a dose de analgésico que você usa. Então, quanto mais a sua dor de cabeça vai ficando mais frequente e você vai ingerindo mais analgésico, você vai modificar estruturalmente seus receptores do sistema modulador de dor e você pode modificar a sua doença pelo uso excessivo de analgésico. Então, evite o uso excessivo de analgésico e trate a sua dor antes que ela fique crônica. Isso é o que a gente quer. O que a gente quer é que o paciente tenha uma qualidade de vida boa, mesmo que seja às custas de um uso contínuo de uma medicação, mas que ele não chegue a cronificar. Além do uso excessivo de analgésico ser um fator facilitador de crise, a própria ocorrência de dor a facilitador de cronificação, a própria ocorrência de dor é um fator facilitador de cronificação. O nosso cérebro aprende a ter dor. Quanto mais dor você tem, mais o seu cérebro vai ver aquilo como uma coisa normal. E o paciente diz assim, eu tenho dor normal já. Todo dia eu tenho dor, para mim é uma coisa normal. Então, assim, o cérebro dele já está tão acostumado com aquilo, de tanto ele deixar a dor acontecer. Então, assim, a ocorrência da dor modifica também o mecanismo de modulação de dor. Então, é uma dor que facilita outra dor. Então, evitar a dor também evita a cronificação. E a gente só tem como evitar a dor tratando essa dor. Sim. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Ai, que ótima mensagem, gente. Então, assim, busquem ajuda médica, busquem tratamento, que apesar de não ter a cura, tem tratamento, você pode viver melhor, com uma qualidade melhor de vida. E é isso, o bate-papo foi muito bom, doutora. Eu tô vendo aqui vários elogios, vários comentários elogiando a doutora, que é bem didática, que é muito boa, que é fácil de entender. Então, assim, foi muito legal. Com certeza a gente vai voltar aqui para Salvador pra gente conversar sobre outros assuntos na praia. Com o mar no fundo. Quem sabe no próximo verão aí a gente já... O sol, né, dá uma trégua pra gente conseguir fazer essa mensagem de fundo. Mas é isso, doutora. Eu gostaria de te agradecer a participação de todos vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Em breve a gente volta. Acompanhe as nossas dicas aqui na página da Enxaqueca Crônica. Tem o nosso site também com mais informações, que é o www.enxaquecacronica.com.br. Inclusive, a doutora deu entrevista há pouco tempo, né? Nós temos textos da doutora Elza Magalhães, e vocês podem encontrar lá no nosso site. Ok. Tá bom? Obrigada pela participação dos ouvintes, porque é importante, né? Assim, essa troca é muito legal. É que faz o trabalho ficar mais interessante. Com certeza. E a gente tem um tema, mas sempre acaba saindo, né? Assim, as pessoas têm muitas dúvidas. É um tema que tem muitas questões, muitas dúvidas, e a gente está aqui para esclarecer todas. Ok. Tá bom, doutora? Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau.